Glória a Deus! Eu quero meditar com vocês, irmãos, em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Todos acharam? Ele disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vocês podem dar uma salva de palmas ao Senhor por essa leitura. Glória a Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz nos evangelhos 3 parábolas que são similares, que refletem o reino de Deus, que fala da preocupação que Deus teve e continua tendo em busca das almas, em busca dos seres humanos, em busca daqueles que estão ainda longe do seu reino. Essas parábolas são refletidas na ovelha perdida, na moeda perdida e a parábola do filho pródigo. Essas parábolas narram de um gênero tão maravilhoso. Há várias narrativas dentro da Bíblia com uma ênfase em cada gênero. Tem um gênero profético, tem um apocalíptico, tem um dramático, tem o epistolar, que são as epístolas, tem um lado legislativo, mas a parábola tem um lado narrativo, que narra uma forma curta, simples, objetiva, para alcançar aquilo que é necessário com sua mensagem. A parábola simboliza isso. E Jesus contou a parábola refletindo o maior desejo de Deus quando ele falou a respeito da vida do filho pródigo. O filho pródigo revela a humanidade perdida. Teologicamente, se a gente for analisar doutrinariamente como a doutrina da salvação é a mais
ímpar, mais interesse que Deus tem para o homem. É o que mais tem interesse, o desejo que Deus tem para todas as pessoas. É a soteriologia, a doutrina da salvação. Por isso, as igrejas não podem parar de fazer o pedido. A gente chama o convite para o pecador se entregar a Jesus. Porque esse é o desejo de Deus, não é o desejo do pastor porque ele quer, não é o desejo da igreja porque a igreja quer, mas é o desejo de Deus, é o coração de Deus. Esse convite tem um toque especial, primeiro nos céus, e essa parábola, dessa forma narrativa, nos declara como Deus tem interesse em salvar o homem. Nunca se preocupou tão pouco quanto falar da doutrina da salvação. É a maior de todas as doutrinas dentro da teologia bíblica, dentro da teologia sistemática, da escatologia bíblica. É a maior doutrina porque reflete o desejo que Deus tem que todos os homens se salvem. Homem genericamente, homem e mulher. Deus quer que todos se salvem. Deus quer que todos se salvem. Vocês podem recitar comigo? Deus quer que todos se salvem. Mais uma vez. Você pode aplaudir ao Senhor? Ele quer. E esse texto nos ensina como Deus é benevolente, compassivo e continua amando o ser humano. A narrativa dessa parábola fala da atitude precipitada, da atitude descompensada do filho mais novo. Ele tinha tudo na casa do seu pai. Ele era um homem feliz na casa do seu pai. Mas um dia ele pediu a sua herança. Herança de alguém que é vivo não é herança. Mas ele pediu a sua parte. Claro que a Bíblia não diz, porque é uma parábola. Tudo aqui é muito rápido. Tudo aqui é muito instantâneo. O texto não fala, mas possivelmente o pai tenha insistido para que esse filho não saísse de casa, para que esse filho não deixasse o seu lar, para que seu filho não saísse do conforto de tudo que tinha na casa do seu pai. Mas, diretivamente, a Bíblia nos diz, o versículo de número 13, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então, a Bíblia diz que por decisão, por livre vontade, esse filho sai de casa. Mas, como eu disse, a parábola do filho pródigo revela o coração da humanidade, fala a respeito de nós, fala do Roberto pessoal, como fala de você. Cada um de nós temos decidido se queremos servir a Deus ou não servir a Deus. Se queremos estar obedecendo a palavra de Deus ou não obedecendo a palavra de Deus. Nós somos livres. Cremos no livre-arbítrio, cremos que o homem é dotado de capacidade, de inteligência, que ele tem poderes para poder decidir a sua vida. E nesse caso aqui, a Bíblia nos ensina que o homem não perdeu, embora o pecado trouxe um dano tremendo à personalidade humana, mas ainda não foi capaz de impedir que o homem tenha essa capacidade, desse poder.
esse poder cognitivo, poder que é capaz de decidir e de querer, o poder de pensar, o poder de analisar. Todos nós temos esse poder. Ninguém pode culpar a Deus a respeito de algum motivo de não sentir que é salvo, não estar salvo. Todos nós temos que decidir. E a Bíblia nos diz que esse homem decidiu abandonar a casa do pai, abandonar tudo que tinha. Em alguns momentos na vida, as pessoas que ainda não se firmaram mesmo com Cristo, sentem saudade da velha vida, sentem saudade da natureza ainda mundana. Eu digo, irmãos, porque a Bíblia nos revela, o apóstolo Paulo fala em Gálatas, capítulo de número 5, Paulo fala a respeito disso, né? A partir do versículo 17, se não me falha a memória, fala dessa digradiação. Olha aí, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Olha o que diz. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Não existe negociação entre a mente humana e as coisas espirituais. Quando eu digo a mente humana, eu digo a mente que rejeita a palavra de Deus. Não existe nenhuma harmonia, não existe nenhuma parceria. A Bíblia diz que ela se opõe, o espírito com a carne. A carne, no grego, significa atitudes do pensamento. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. E aí que nós começamos a desobedecer a Deus, porque obedecer parece ser fácil, mas não é fácil. Obedecer é algo que vai depender da pessoa se despojar, ela realmente se entregar, sem questionar, sem ficar ali naquela ação, porque existem coisas que é o demônio. Eu falo isso muitas vezes aqui na igreja. É o demônio. Mas muitas coisas não é o demônio. Você sabia que o homem, ele é capaz de desobedecer a Deus sem fazer a vontade do diabo? Por quê? Porque obedecer é difícil. O espírito humano, enquanto não tiver convertido, subserviente, entregue, despojado, completamente derramado no altar do Senhor, ele sempre vai ter saudade da vida passada. Sempre vai ter saudade daquilo que a sua natureza requer. E muitas vezes a pessoa está convertida, amém, está salva, amém, mas ainda precisa de um processo, porque o seu espírito é completamente rebelde. Precisa passar pelo processo da santificação. Por isso o apóstolo Paulo diz, olha, o espírito está constantemente contra a carne contra o espírito, eles se opõem. Não existe nenhuma forma de agradar. Então, Paulo tem Gálatas capítulo 5, versículo 17, ele narra essas duas naturezas que estão dentro de nós, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. E aí nós sabemos por que esse filho pródigo, ele desobedeceu ao seu pai. Porque ele quis. Porque ele não queria jamais estar subserviente à voz de seu pai. E ele recebeu tudo que tinha. E a Bíblia diz que ele desperdiçou todos os seus bens. Então, a Bíblia nos diz que ele perdeu todo o seu dinheiro,
toda a sua condição financeira foi embora. E quando não tinha mais nada, não tinha mais ninguém, não tinha mais amigos, não tinha mais aonde poder ficar. E ele teve necessidade. O texto diz, e poucos dias depois, ele começou a ter necessidade. O versículo 14 diz, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Essa narrativa nos fala muito como o incrível daquilo que se contradiz, daquilo que não pode se encaixar, até no momento da crise, podem se unir. A miséria se junta à desgraça. Quando o texto diz que ele arrumou um emprego para apacentar porcos, era a última coisa que poderia acontecer na história de um judeu, na história de alguém que guardava a lei do Senhor. Porque os judeus não aceitam a conviver com os porcos, porque são animais de unhas fendidas. Por isso eles não comem animais de unhas fendidas, porque é impuro. Isso é uma declaração de impureza, de torpeza contra Deus. E esse homem foi trabalhar justamente aonde? No lugar que ele mais odiava. Então o seu emprego foi para apacentar os porcos. O versículo 16 fala a respeito da fome. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Eu acredito que o mundo está vazio. O mundo está vazio. Às vezes eu ouço as pessoas dizendo que não tem mais saída para o que elas precisam. Há um buraco enorme no coração da sociedade. O dinheiro não está preenchendo festas, vícios, alta sociedade, pessoas que estão vivendo no meio de altas classes sociais. Mesmo assim, nada consegue saciar, matar essa fome. Esses dias, alguém me perguntou a respeito por que ela come tanto. E, de repente, quando perdeu alguma coisa, ela deixou de comer. Aí eu falei, depende de como você pensa. Porque dentro da psicologia, tem a fome que é a fome de necessidade. Quando a pessoa come por necessidade, e porque aquilo vai garantir um sustento para o organismo, vai alimentar as células. E existe a fome da satisfação, que é a fome psíquica. E existem coisas que não matam a fome. Por isso que muitas pessoas não conseguem comer. Tem pessoas que são anoréxicas. Tem pessoas que comem demais. Tem chamado anorexia nervosa, né? São anoréxicas. Porque não comem. E tem pessoas que comem demais. Então, são os dois lados em que a pessoa começa a sentir uma falta. E quando eu vejo esse texto, me faz pensar qual é a fome da humanidade, qual é a fome do mundo. E essa pessoa falou assim para mim, poxa, não sei se não se lembra como eu comia doce, como eu comia coisa assim sem parar. Algo aconteceu comigo que eu não tenho mais vontade de comer doce,
não tenho mais aquele desejo de ficar querendo comer demais. Eu falei, você descobriu que a sua fome não era fome de necessidade. Muitas vezes as pessoas tentam resolver um problema com a comida, com a satisfação social, com uma visão da sociedade. Mas isso não mata a fome. Eu quero dizer que, no fundo, o ser humano tem uma fome latente. Quem só pode resolver é Cristo, Senhor e Salvador. Eu não creio que esse homem aqui não tinha oportunidade de não comer nada. Mas a Bíblia diz, e ninguém lhe dava nada. Porque existem coisas que só Deus pode preencher. Na tua vida, na minha vida, na vida dessa sociedade. E esse homem nos revela a humanidade. O versículo 17 diz, e caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. A fome era latente. Se a gente for analisar tudo isso, quantas pessoas que estão morrendo de fome, mas é a fome espiritual, é a fome do pão vivo, é a fome de ter uma igreja, de ter irmãos, de ter uma casa espiritual, de ter um pastoreio, de ter um discipulador, de ter alguém que orienta, de alguém que dê direção, de alguém que dê uma palavra, de alguém que ore por ela, que ore por ele. Existem pessoas que estão morrendo de fome, infelizmente estão se chafurdando no álcool, nas drogas pesadas, e a fome nunca passa, porque uma droga chama outras drogas. É o Salmo 42, versículo 7, que um abismo chama outro abismo. E é assim, em que esse homem revela o quanto nós estávamos perdidos, e ele estava ali cheio de fome. E aqui vem algo que nós precisamos estar atentos. Ele tem uma reflexão, o versículo 19. É importante a gente refletir a vida. Eu quero dizer para os irmãos que eu sempre fui uma pessoa contemplativa. Eu sempre fui uma pessoa para refletir. Eu sempre contemplei, porque o próprio ofício do meu chamado requer isso, para eu analisar, para eu interpretar, para eu ouvir. Mas muito mais agora, com o meu sofrimento, como eu me tornei mais contemplativo, introdutório. Às vezes as coisas acontecem e a gente tem que ficar de ouvidos abertos. O que Deus está querendo fazer? O que Deus está querendo fazer? Como eu disse para os irmãos, hoje mesmo eu tive a visita do meu irmão mais velho lá em casa. E eu falei para ele, Paulo, eu não tenho explicação para nada do que está acontecendo na minha vida. Eu só sei dizer uma coisa, eu estou nas mãos de Deus. Eu só entendo que nenhum dos seus planos podem ser impedidos. E confesso aos irmãos que essa contemplação, o filho pródigo teve. O versículo 19 fala sobre isso. E ele caiu em si. E não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Esse reconhecimento é importante. A salvação, ela é para todos, mas todos têm que decidir. Significa, eu não posso salvar meus filhos, não posso salvar minha esposa, eu não posso salvar ninguém daqui. A salvação é algo que você tem que decidir.
E tem algumas pessoas que ficam pensando assim, eu ainda sou muito jovem, eu ainda tenho tempo. Quem é você? Quem sou eu? Porque quem é dono dos tempos? O dono dos tempos pertence ao Senhor. Ninguém sabe o dia e a hora. É uma verdade fria, crua, difícil? Mas é a verdade. O dia da salvação se chama hoje. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, se não me falha a memória, fala sobre isso. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da... É hoje, é agora, não é amanhã, não é depois. Nós temos que ter essa carga de responsabilidade. Como eu disse para os irmãos, o pecado entrou, trouxe o mal para a personalidade humana, trouxe, mas não apagou a capacidade do homem se responsabilizar por decisão. Isso, o filho pródigo, experimentou de tudo, perdeu tudo, foi cuidar dos porcos, uma controvérsia em sua cultura judaizante, ele teve fome, ninguém matou a sua fome, mas ele não perdeu a sua responsabilidade diante do seu pai. Nós não podemos perder isso. Ninguém pode jamais dizer, eu não tive oportunidade, eu não tive a chance. Segundo a psicologia, quando uma criança de 0 até 7 anos, ela tem maturidade, ela já é responsável por decidir. Significa que nenhuma pessoa continua inocente depois de 7 anos de idade. Todos nós somos responsáveis por aquilo que vivemos, falamos, aquilo que decidimos. Esse texto nos narra completamente o desejo de Deus de buscar e salvar. Mas isso depende da decisão de cada um. O versículo 19 nos leva ao versículo de número 20 para ver que a contemplação tem uma ação. É importante que você grave isso. A contemplação sempre vai te levar a uma atitude de ação. Nós somos formados de atitude mental e comportamental. Porque não adianta você falar assim, só pensar. Estou pensando, e não tem atitude. A vida é feita de atitude mental e comportamental. Diga comigo, a vida é feita de atitudes mental e comportamental. Versículo 20, olha só. O estado comportamental agora do filho pródigo. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro mais cevado, mais gordo, matai-o e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E a Bíblia diz o quê? E começaram a alegrar-se. A maior alegria nos céus é quando alguém se converte. Os céus entram em festa.
a igreja tem que se preocupar, sim, com todas as necessidades. Como aqui domingo passado eu falei, sempre estou falando, a responsabilidade que nós temos, civil, criminal, diante das autoridades, das responsabilidades financeiras, mas nada disso é maior do que a responsabilidade que o pastor tem de pregar a respeito da salvação. A salvação é o tema mais importante da igreja. Nós devemos estar cuidando para que homens e mulheres continuem firmes na casa do Pai. Para que ninguém se perca, para que ninguém se desvie do caminho do Senhor. E quando isso ocorre, a Bíblia nos revela de todas as parábolas, o desejo que Deus tem, está aguardando seu filho voltar, está aguardando novamente aquele que saiu de casa. A história do filho pródigo é a minha história, é a tua história, é a nossa história. Eu quero dizer bem claro para os irmãos, eu quero ser muito sincero, nenhuma razão, nenhum motivo nos faz pensar que nos tirou da casa de Deus, da presença do Senhor. Ninguém pode jamais fazer esse tipo de reclamação, essa reclamatória com ninguém. Sabe por quê? Porque nós decidimos por nós mesmos. Nós somos responsáveis pela nossa salvação. E nós temos que crer, como diz o livro de Jó, Deus cuida de todas as almas. O que significa? Eu não sei, mas Deus sabe. Até o último momento do respirar de uma pessoa, só Deus sabe. Só Ele conhece. O que nós temos que fazer é cuidar. O filho pródigo lembrou que o lar nunca havia abandonado para que ele não pudesse voltar. Eu quero ser muito franco. Nenhuma história mais triste, mais horripilante que seja, te dê motivo para não se batizar, para não estar na presença do Senhor, para não estar servindo a Deus. Nenhuma história pode ser impedimento de você servir a Deus. Nada. Algum tempo atrás eu fui num lugar onde a pessoa era dono de um hotel e esse meu jeito de ser, né, de ouvir, acabei ouvindo a pessoa e ouvindo. Aí a pessoa acabou falando: ah, pastor, eu era evangélico, eu era crente. Uma pessoa assim, bem polida, né? Falando bem, dono de hotel. E né, ele fumando charuto e bebendo uísque. Eu perguntei: qual o motivo que você saiu da presença do Senhor? Aí ele falou: ah, pastor, eu não resisti. Aí pegou o charuto, né? E falou assim: poxa, eu gosto de tragar, eu gosto de beber um uísque. Eu falei com ele que por esse motivo você saiu da presença do Senhor. Ele falou: por esse motivo. Porque eu prefiro fumar e beber do que estar na presença do Senhor. E eu falei para ele: a sua decisão foi a decisão mais infeliz da sua vida. E ele começou a chorar.
Eu falei, não existe vícios difíceis. Vícios difíceis para Deus. Não existe vícios difíceis para Deus. Essa história, irmãos, que às vezes a gente fica escutando assim, porque eu não consigo largar esse vício. Esse vício, vocês já ouviram isso, né? Vício do cigarro, obrigado, é o vício mais difícil. Não tem vício difícil para Deus. Ele nos cura de todos os males. Nos limpa de toda impureza. Irmãos, naquele momento ele chorou muito e falou que Deus havia tocado no seu coração. Os pródigos estão aí na vida. É o reflexo da nossa sociedade. É o nosso reflexo. Às vezes, você tem tudo na casa do seu pai, mas ainda há uma condição latente. Como eu devo fazer, pastor, para resolver isso? Eu digo alguma coisa que ainda te aprisiona. Só existe uma forma, irmãos. Nós precisamos abandonar, voltar mesmo para Deus e declarar. Existem duas confissões dentro da Bíblia. É a confissão de pecado e a confissão para a salvação. Enquanto você não fizer a confissão, você não recebe perdão. Enquanto você não fizer a confissão de salvação, você não recebe a salvação. Nós precisamos confessar de coração. Existe um Salmo 51, versículo 10, o salmista Davi fala a respeito dessa natureza que o dominava. Mas ele foi buscar a Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, inabalável. Ele pede, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E que isso possa partir de você. A salvação é um direito que todos nós temos. A salvação pode ser irresistível. As pessoas decidem ou não, quer ou não quer. Nós temos essa capacidade de aceitar ou não aceitar. Mas a Bíblia nos fala que nós não podemos jamais nos colocar como inocentes diante de Deus. Eu creio que muitas coisas estão acontecendo nas igrejas, infelizmente, em vez de levar as pessoas para o caminho dos céus, tem levado as pessoas para um caminho que tem deixado as pessoas, infelizmente, perdidas. São pessoas que estão ludibriadas. Enquanto a palavra de Deus não chegar no coração, vai ser difícil. Existe um texto, se não me falha a memória, acho que é João 6, 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Ninguém foi chamado para se perder. Todos nós fomos chamados para a salvação. Eu quero orar por você. E se houver alguém que ainda não é batizado, que ainda não fez uma confissão pessoal, que ainda não declarou, você é livre de querer ou não querer, mas eu sou responsável e dizer para você, sua decisão
é o que decide verdadeiramente se você vai ou não vai para o céu. Com a nossa boca nós decidimos a nossa salvação ou a nossa condenação. Eu não posso deixar de terminar de pregar sem fazer esse convite. Você não pode sair daqui na dúvida. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, você que não tem um lar espiritual, não tem estado numa igreja, não tem um pastor, não tem uma congregação para ceiar, não tem um local para estudo da escola dominical, não tem um lugar para aprender a palavra de Deus. Às vezes não é nem questão de pecado, mas é uma questão que você não se decidiu. Mas se você está longe de Deus, pastor, eu gostaria de fazer um voto diante de Deus. Ter compromisso com Deus. Talvez você ainda não é batizado. Eu quero te convidar essa noite a decidir. Você não precisa nem vir aqui no altar, não. Aí onde você está. Quem ainda não é batizado aí nas águas, levante a mão. Quem não é batizado nas águas? Tem um jovem ali. Tem alguém ali do lado do irmão. Amém. Mais alguém? Amém. Alguém que não tem uma congregação, uma igreja, vai dizer, eu pertenço àquela igreja, é ali onde eu me alimento, onde Deus tem dado o maná espiritual para a minha vida. Tem alguém em nosso meio que gostaria de dizer assim, pastor, eu gostaria de ser membro dessa casa espiritual. Levante a sua mão, nós queremos orar por você. Amém, minha irmã, Deus abençoe. Qual o seu nome? Gilcilene? Nilcilene. Nilcilene. Olha aí. Aí, já está abraçada. Seja bem-vinda, tá? A igreja pode aplaudir ao Senhor. Seja bem-vinda, minha irmã. Em nome de Jesus, vou pedir que pegue o contato da irmã. Nós queremos que a irmã, em nome de Jesus, sinta a vontade do nosso meio. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos encerrar essa palavra orando. Te agradecendo, Senhor Deus, por esse culto, pela Tua palavra, pelos ensinamentos, porque o Senhor tem nos dado o pão espiritual que desce dos céus. Abençoa, Senhor, quem não é batizado. E possa, Senhor Deus, se batizar. Toma, Senhor, essa irmã querida, ela possa te servir, te amar, e que aqui ela possa encontrar um lar espiritual, onde ela possa ter ajuda, socorro, onde ela possa ter irmãos, possa fazer parte do corpo de Cristo. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Aleluia.